O novo gerente me humilhou na frente de todos. Ele não fazia ideia do que eu faria depois. 29 anos. Foi esse o tempo que dediquei à Transportadora Sul Brasil. Tempo suficiente para ver 3 gerações de diretores passarem por aquelas portas de vidro temperado. Tempo suficiente para conhecer cada centímetro daquele prédio cinzento no centro de Joinville, cada procedimento, cada fornecedor, cada cliente. Tempo suficiente para me tornar parte das paredes, dos computadores, das planilhas intermináveis que sempre fizeram parte da minha rotina. Naquela manhã de março, o orvalho ainda cobria os para-brisas dos caminhões estacionados no pátio quando cheguei, pontualmente às 7h45, como sempre. O cheiro de café recém-passado da copa se misturava com o aroma característico de diesel que vinha do pátio. Era um cheiro que, por mais estranho que pareça, eu havia aprendido a associar com satisfação. O cheiro do trabalho sendo feito, das entregas sendo realizadas, das metas sendo cumpridas. Bom dia, Dona Simone. A voz alegre de Gabriela, nossa, estagiária, me arrancou dos pensamentos. Ela estava equilibrando uma pilha de pastas amarelas enquanto tentava não derramar seu café. Precisa de ajuda com isso? Perguntei, já me aproximando para pegar algumas pastas. Nossa, obrigada. São os relatórios que o pessoal da contabilidade pediu para digitalizar. Disseram que é urgente, algo sobre a chegada do novo gerente. Ah, sim, o novo gerente. Há semanas não se falava em outra coisa nos corredores. Rodrigo Mendes, 34 anos, vindo de Curitiba com um currículo impressionante e promessas de modernização. Confesso que senti um aperto no peito quando soube da notícia. Não por medo da mudança. Já havia passado por tantas que perdi a conta. Era algo diferente. Uma intuição antiga que aprendi a respeitar ao longo dos anos. Enquanto ajudava Gabriela a organizar os documentos, observei o movimento começando a crescer no escritório. Marina da recepção, chegando com seus cachos volumosos ainda úmidos da chuva fina que caía lá fora. José do financeiro, com seu ritual diário de organizar a mesa antes de qualquer coisa. Cada um deles parte de uma engrenagem que eu conhecia como a palma da minha mão. Dona Simone. Gabriela baixou a voz, se aproximando da minha mesa. A senhora acha que vai mudar muito com esse gerente novo? Seus olhos castanhos escuros demonstravam uma preocupação genuína. Sorri, tentando transmitir mais segurança do que realmente sentia. Mudanças sempre acontecem, Gabi. O importante é mantermos nosso trabalho com a mesma dedicação de sempre. Mal terminei a frase, um burburinho diferente começou a se formar. Pela porta principal, entrou um homem alto, vestindo um terno azul marinho impecável. Seu cabelo estava perfeitamente alinhado, e ele carregava uma pasta de couro que parecia nunca ter sido usada. Rodrigo Mendes. Seus olhos percorreram o ambiente com uma mistura de análise e desdém que me fez engolir em seco. Reunião geral em 15 minutos na sala de conferências. Anunciou com uma voz firme que não admitia questionamentos. Todos os coordenadores, presença obrigatória. Peguei meu notebook e uma caneta, como sempre fazia em reuniões importantes. No caminho até a sala de conferências, cruzei com o Sr. Roberto, nosso advogado sênior. Ele me lançou um olhar significativo, daqueles que só anos de convivência nos permitem decifrar. Vai ser interessante, murmurou, ajustando seus óculos, de armação dourada. A sala de conferências, normalmente espaçosa, parecia menor com todas as cadeiras ocupadas. O ar-condicionado soprava um pouco forte demais, como sempre acontecia quando a sala ficava cheia. Sentei-me em meu lugar habitual, próximo à ponta da mesa, de onde podia ver todos os presentes. Rodrigo não perdeu tempo com apresentações, prolongadas. Em pé, com as mãos apoiadas na mesa de mogno, começou. Estou aqui para implementar mudanças significativas. A Sul Brasil precisa se modernizar, e rápido. Alguns de vocês... Seus olhos se fixaram em mim por um momento desconfortável. Talvez tenham dificuldade para acompanhar o ritmo que pretendo imprimir. Senti o olhar de vários colegas sobre mim. Em quase 3 décadas, nunca havia me sentido tão exposta naquela sala. Rodrigo continuou, agora abertamente em minha direção. Por exemplo, Simone, vejo que seus relatórios ainda são feitos, em planilhas básicas.
Em 2025, isso é simplesmente inaceitável. Precisamos de automação, de sistemas integrados, de eficiência real. Minhas mãos apertaram a caneta com força, mas mantive o rosto sereno. Anos de experiência me ensinaram que nem todas as batalhas precisam ser travadas no calor do momento. Percebi Gabriela, que estava tomando notas no canto da sala, me olhando, com uma mistura de indignação e preocupação. A reunião continuou por mais 1 hora, com Rodrigo apresentando suas ideias de revolução corporativa. Cada palavra era como uma pequena agulhada, especialmente quando falava sobre renovação de quadros e adaptabilidade ao novo mercado. Quando finalmente saímos da sala, senti o peso de 29 anos de história sobre meus ombros. Mas algo estava diferente. No lugar do desânimo que ele provavelmente esperava provocar, senti uma antiga força despertar. Aquela mesma força que me fez sobreviver a tantas mudanças, a tantos desafios. Voltei para minha mesa em silêncio, ignorando os cochichos e olhares de pena. Abri meu notebook e comecei a trabalhar, como sempre fazia. Mas desta vez, cada clique no teclado tinha um propósito diferente. Cada arquivo que abria, cada planilha que consultava, não era mais apenas trabalho. Era o início de algo novo. A chuva fina lá fora havia se transformado em temporal, e o barulho das gotas contra as janelas criava uma trilha sonora apropriada para meus pensamentos. Rodrigo acabara de cometer um erro crucial. Ele me subestimou. E se havia algo que aprendi, em todos esses anos, era que subestimar pessoas era o primeiro passo para uma grande queda. As semanas seguintes à chegada de Rodrigo foram como navegar em águas turbulentas. Cada manhã trazia uma nova iniciativa de modernização, como ele gostava de chamar. Mas havia algo nas entrelinhas daquelas mudanças que me incomodava profundamente. Não era apenas a forma como ele conduzia as coisas. Era algo mais sutil, como uma mancha pequena em um documento importante, que, à primeira vista, passa despercebida. Em uma terça-feira particularmente agitada, notei o primeiro sinal. Estava organizando os novos contratos de terceirização que Rodrigo havia implementado quando um detalhe chamou minha atenção. Os valores não batiam com os orçamentos previamente aprovados. A diferença era pequena, mas estava lá, consistentemente, em cada documento. Dona Simone, a voz de Gabriela me trouxe de volta ao presente. Ela estava parada ao lado da minha mesa, segurando uma xícara de café que já havia se tornado nosso ritual diário de confidências. A senhora viu que o Rodrigo demitiu a Dona Teresa do almoxarifado? 25 anos de empresa. Senti meu estômago afundar. Teresa era uma das minhas antigas companheiras, daquelas que conheciam cada prateleira, cada procedimento do almoxarifado como ninguém. Qual foi a justificativa? Perguntei, embora já imaginasse a resposta. Ele disse que ela não se adaptou ao novo sistema digital de controle de estoque. Gabriela baixou a voz, olhando ao redor antes de continuar. Mas Dona Simone, ela tinha acabado de fazer o curso que eles ofereceram. Estava até ajudando os outros a aprenderem. Abri discretamente uma pasta em meu computador, aquela que havia começado a alimentar desde o dia da primeira reunião. Nela, guardava prints de e-mails, cópias de documentos, anotações detalhadas de cada inconsistência que encontrava. Era meu pequeno ato de resistência, ainda que silencioso. Gabi! Chamei a estagiária mais perto. Você poderia me ajudar com algo? Preciso que você digitalize alguns documentos antigos dos contratos de terceirização, para fins de arquivo. Seus olhos brilharam com entendimento. Gabriela podia ser jovem, mas tinha uma perspicácia que me impressionava cada vez mais. Claro, Dona Simone. Vou fazer isso agora mesmo. Enquanto ela se afastava, percebi Sr. Roberto me observando do outro, lado do escritório. Com um gesto discreto, ele me chamou até sua sala. O advogado sênior da empresa sempre foi um homem de poucas palavras, mas suas palavras sempre tinham peso. Simone, ele começou, assim que fechei a porta atrás de mim. Você está percebendo? O mesmo que eu. Seus olhos, por trás dos óculos dourados, tinham aquele brilho característico de quem já viu esse filme antes. As inconsistências nos contratos novos? Respondi,
sentando-me na cadeira em frente à sua mesa. Sim, Roberto. E não são só os contratos. Tem algo maior acontecendo aqui. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta marrom, daquelas antigas que ninguém mais usa. Dê uma olhada nisso. São os registros das últimas empresas onde nosso jovem diretor trabalhou. Fiz uma pequena pesquisa particular. Enquanto folheava os documentos, senti meu coração acelerar. O padrão estava ali, claro como o dia. Empresas reestruturadas, funcionários, antigos substituídos. E sempre contratos de terceirização com valores peculiares. Roberto, sussurrei. Isso é maior do que imaginávamos. Ele assentiu gravemente. E mais perigoso também, Simone. Muito mais perigoso. Voltei para minha mesa com a cabeça fervilhando. Através das janelas do escritório, podia ver os caminhões da empresa entrando e saindo do pátio, como sempre fizeram. Mas agora, cada movimento parecia carregado de um novo significado. Abri meu e-mail e encontrei 3 novas mensagens de Rodrigo, todas com aquele tom autoritário que se tornara sua marca registrada. A última delas me fez congelar. Uma convocação para uma reunião individual no fim do dia. Precisamos discutir seu papel na nova estrutura da empresa, dizia o e-mail. Olhei para o porta-retratos em minha mesa. Uma foto antiga, do dia em que assumi a coordenação do setor. Estava sorrindo, cheia de sonhos e planos. Aquele sorriso agora parecia me desafiar a continuar lutando. No fim da tarde, enquanto organizava os documentos que Gabriela havia digitalizado, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Era uma série de notas fiscais de serviços nunca realizados, todas assinadas digitalmente por Rodrigo, todas conectadas a uma empresa fantasma em Curitiba. Dona Simone? Era Gabriela novamente. O Rodrigo está esperando na sala dele. Levantei-me, lentamente, salvando todos os arquivos em meu pendrive pessoal. Obrigada, Gabi. Ah, e aqueles documentos que você digitalizou? Faça uma cópia de segurança, por favor. Nunca se sabe quando vamos precisar deles. Ela assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras. Enquanto caminhava em direção à sala de Rodrigo, senti o olhar do Sr. Roberto me acompanhando. Em suas mãos, a pasta marrom parecia mais pesada do que nunca. O sol já se punha quando entrei na sala de Rodrigo. Ele estava sentado em sua cadeira de couro novo, um sorriso artificial no rosto. Simone, sente-se. Precisamos conversar sobre seu futuro na empresa. Sentei-me, mantendo minha postura ereta, como sempre fiz em todas as reuniões importantes, dos últimos 29 anos. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu sabia algo que ele não sabia. A verdade estava começando a vir à tona, e ela tinha o poder de mudar tudo. Então, Rodrigo, respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía. Por onde você quer começar? A reunião com Rodrigo naquela tarde foi como uma partida de xadrez, onde cada movimento precisava ser calculado. Ele começou com aquele sorriso ensaiado, falando sobre renovação necessária e adequação ao mercado moderno. Mas seus olhos o traíam. Havia algo predatório neles, como se cada palavra fosse uma armadilha cuidadosamente preparada. Simone, vou ser direto, ele disse, inclinando-se sobre sua mesa de vidro temperado. Estamos oferecendo um pacote de aposentadoria antecipada. Generoso, devo acrescentar. É uma oportunidade para você sair dignamente. Senti o peso de cada palavra, mas mantive meu rosto neutro, anos de experiência em negociações me servindo, bem naquele momento. E se eu não estiver interessada nessa oferta, Rodrigo? Ele deixou escapar um suspiro impaciente, seu verniz de cordialidade começando a rachar. Olha, vou ser mais claro ainda. As coisas vão mudar por aqui, querendo você ou não. Pode ser do jeito fácil ou do jeito difícil. Interessante sua colocação, respondi, ajustando meus óculos, especialmente considerando as irregularidades que tenho notado nos novos contratos de terceirização. O rosto dele mudou por uma fração de segundo. Foi sutil, mas estava lá.
um lampejo de preocupação rapidamente mascarado por irritação. Que irregularidades! Talvez devêssemos discutir isso em outra ocasião, com a presença do jurídico, sugeri, levantando-me calmamente. Afinal, detalhes contratuais podem ser complexos. Saí da sala dele sentindo meu coração batendo. Forte, mas minha decisão estava tomada. No corredor, encontrei Gabriela me esperando com olhos ansiosos. Dona Simone, está tudo bem? Vamos tomar um café, Gabi, respondi, guiando-a para fora do prédio. O café da esquina, Cantinho do Sul, era nosso refúgio nas tardes tensas. Sentamos em nossa mesa habitual, junto à janela que dava para a praça. Encontrei mais algumas coisas, Gabriela sussurrou, depois que nossos cafés chegaram. Nos arquivos antigos que estava digitalizando. São contratos de antes do Rodrigo chegar. Dá para ver claramente a diferença nos valores e nas empresas. Contratadas. Tirei meu caderninho da bolsa, aquele que carregava há anos, cheio de anotações aparentemente sem importância. Isso confirma nossas suspeitas. Mas Gabi... Hesitei, olhando nos olhos dela. Você entende que isso pode ficar perigoso, não é? Ela endireitou os ombros, seu rosto jovem demonstrando uma determinação que me lembrou de mim mesma há 30 anos. Dona Simone, minha avó sempre dizia que quem se cala diante da injustiça acaba sendo cúmplice dela. Naquela noite não consegui dormir. Sentada na varanda do meu apartamento no bairro América, observava as luzes da cidade enquanto repassava mentalmente cada documento, cada evidência que havíamos coletado. O vento frio de Joinville trazia cheiro de chuva, e com ele, memórias. Lembrei-me de quando comecei na empresa, jovem e idealista como Gabriela, das vezes em que enfrentei preconceito por ser mulher em um ambiente majoritariamente masculino, das pequenas vitórias e das grandes decepções. Será que valia a pena arriscar tudo agora? Meus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era uma mensagem do Sr. Roberto. Precisamos conversar. Urgente. Amanhã, 7h, na padaria Delícia Real. A padaria ficava do outro lado da cidade, longe dos olhos curiosos do escritório. Quando cheguei, Roberto já estava lá, uma pasta grossa, sobre a mesa. Simone, descobri algo grave. A empresa fantasma de Curitiba não é a primeira. Existem outras 3, em diferentes estados, todas com o mesmo padrão. Enquanto ele falava, senti um arrepio na espinha. A dimensão do esquema era maior do que imaginávamos. Roberto, isso pode derrubar não só o Rodrigo, mas respingar em muita gente. Exatamente, ele respondeu, seus olhos cansados revelando noites mal dormidas. Por isso precisamos agir com muito cuidado. Já tenho tudo documentado, mas precisamos de mais provas concretas das operações atuais. De volta ao escritório, percebi uma movimentação diferente. Rodrigo estava reunido com 2 homens que nunca havia visto antes, todos de terno e com expressões sérias. Gabriela passou rapidamente por mim, deixando um post-it em minha mesa. Auditores externos. Chegaram hoje cedo. Sentei-me em minha mesa e abri o e-mail. Entre as mensagens do dia, uma me chamou a atenção. Era do setor financeiro, marcada como urgente, solicitando a aprovação de um novo contrato de serviços. Os valores eram absurdos, muito acima do mercado, e a empresa contratada tinha sido aberta há apenas 3 meses. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Abri uma nova mensagem e comecei a digitar, endereçada à diretoria em São Paulo. Anos de trabalho me deram acesso a contatos que Rodrigo provavelmente nem sabia que eu tinha. Preciso reportar irregularidades graves. Minhas mãos tremiam levemente sobre o teclado, mas minha mente estava clara. Ao fundo, ouvia a voz de Rodrigo, alta e confiante, conversando com os auditores. Ele ainda não sabia, mas seu castelo de cartas estava prestes a desmoronar. Dona Simone? Era Gabriela novamente, sua voz um sussurro urgente. O Rodrigo está pedindo todos os arquivos dos últimos contratos. Acho que ele está tentando... Não se preocupe, interrompi, um pequeno sorriso nos lábios. Já temos cópias de tudo. E agora?
Olhei para a tela do computador onde meu e-mail estava pronto para ser enviado. É hora de mostrar que algumas pessoas antigas sabem muito bem como usar a tecnologia moderna. O som do clique no botão enviar nunca pareceu tão alto. O dia amanheceu diferente em Joinville. Uma névoa densa cobria a cidade, típica do inverno no sul, mas havia algo mais no ar. Cheguei mais cedo que o normal ao escritório, antes mesmo do sol nascer completamente. Precisava me preparar para o que estava por vir. Meu e-mail para a diretoria havia gerado um efeito dominó mais rápido do que eu esperava. Na noite anterior, recebi uma ligação do próprio presidente da empresa, Sr. Mendonça, pedindo uma videoconferência extraordinária para aquela manhã. Rodrigo apresentaria seus resultados impressionantes dos últimos meses, sem saber que eu havia enviado um dossiê completo para São Paulo. Dona Simone? A voz de Gabriela me surpreendeu. Ela também havia chegado mais cedo, carregando uma pasta com documentos. Trouxe as últimas provas que consegui. Inclusive... Ela baixou a voz, olhando ao redor. Encontrei e-mails deletados na pasta de backup do servidor. O Rodrigo não sabia que temos um sistema de recuperação automática. Sorri, pegando a pasta. Gabriela, você se lembra do seu primeiro dia aqui? Quando me perguntou por que eu insisti tanto em manter alguns sistemas antigos funcionando junto com os novos? Ela assentiu, um brilho de compreensão em seus olhos. A senhora sempre dizia que redundância não é desperdício, é segurança. Exatamente. Rodrigo nunca entendeu isso. Ele estava tão ocupado menosprezando o antiquado que não percebeu o valor do conhecimento acumulado. O Sr. Roberto chegou logo em seguida, sua expressão mais séria que o normal. Simone, você tem certeza? Ainda podemos recuar. Olhei para a foto na minha mesa, aquela do meu primeiro dia como coordenadora. Não, Roberto. Algumas batalhas precisam ser lutadas, não importa o custo. A manhã avançou rapidamente. Às 10h, a sala de reuniões estava cheia. Rodrigo havia convocado todos os coordenadores e gerentes para sua grande apresentação. Nas telas, os rostos dos diretores de São Paulo nos observavam atentamente. Senhoras e senhores, Rodrigo começou, exibindo seu sorriso característico. Nos últimos meses, implementamos mudanças significativas que resultaram em um aumento expressivo de eficiência e redução de custos. Observei enquanto ele apresentava, gráficos e números cuidadosamente manipulados. Cada slide era uma peça de ficção bem elaborada, contando a história de um sucesso construído sobre mentiras. Como podem ver, ele continuou, apontando para um gráfico particularmente impressionante. Conseguimos reduzir os custos operacionais em 30% através de nossa nova política de terceirização. Foi nesse momento que me levantei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Com licença, Rodrigo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mas acho que os diretores gostariam de ver os números reais. Seu rosto empalideceu levemente. Como assim, Simone? Estes são os números reais. Não são. Conectei meu notebook ao projetor, abrindo uma série de documentos. Estes são os números reais, incluindo os contratos com empresas fantasma em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Empresas que, curiosamente, foram abertas semanas antes de você assumir aqui. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Na tela, os diretores se inclinaram para a frente, suas expressões mudando de surpresa para preocupação. Isso é um absurdo. Rodrigo explodiu, seu verniz de profissionalismo finalmente rachando. Você não tem provas. Tenho todas as provas. Comecei a apresentar documento após documento, e-mail após e-mail. Inclusive, senhores diretores, vocês já devem ter recebido o dossiê completo que enviei ontem à noite. O Sr. Mendonça, da tela principal, pigarreou. Sim, Simone. Nossa equipe jurídica passou a noite analisando a documentação. Rodrigo, você está suspenso de suas funções a partir deste momento. A polícia já foi notificada. Vi o mundo desmoronar ao redor. De Rodrigo.
Seu rosto passou do vermelho ao branco em segundos. Vocês não podem. Ela é apenas uma velha ultrapassada. Ela, interrompeu o Sr. Mendonça. É uma das funcionárias mais competentes que esta empresa já teve. E você, Rodrigo, acaba de demonstrar por que experiência vale mais que arrogância. As próximas horas foram um turbilhão. Policiais chegaram, documentos foram apreendidos, depoimentos foram tomados. Observei tudo com uma mistura de alívio e tristeza. Não era assim que eu imaginava que meus últimos dias na empresa seriam. No final do dia, quando o caos havia diminuído um pouco, encontrei Gabriela chorando silenciosamente em sua mesa. O que foi, querida? Dona Simone, ela soluçou. A senhora é tão forte. Enfrentou tudo isso com tanta dignidade. Eu queria ser assim. Sentei-me ao lado dela, pegando suas mãos entre as minhas. Gabi, força não é nunca ter medo. Força é fazer o que é certo, mesmo com medo. E você? Sorri, enxugando uma lágrima de seu rosto. Me ajudou a ser forte quando eu mais precisei. Olhei pela janela, vendo a névoa da manhã finalmente se dissipar. O sol agora brilhava sobre os prédios de Joinville, como se a própria cidade estivesse respirando aliviada. Em minha mesa, a foto antiga sorria para mim. Mas agora, eu via algo diferente nela. Não apenas a jovem que fui, mas a mulher que me tornei. O telefone tocou. Era o Sr. Mendonça novamente. Simone, queremos que você assuma a gerência. Antes que ele terminasse, eu já sabia a minha resposta. Porque algumas vitórias não são sobre subir na carreira, são sobre manter nossa integridade intacta. 6 meses se passaram desde aquela manhã nebulosa que mudou tudo. Hoje, enquanto caminho pelo calçadão da Rua 15 de Novembro, no coração de Joinville, percebo como cada passo dessa jornada me trouxe exatamente onde eu precisava estar. Recusei a oferta de gerência da Sul Brasil. Não por medo ou ressentimento, mas porque algo dentro de mim havia despertado. Uma vontade de fazer mais, de ir além. Quando comuniquei minha decisão ao Sr. Mendonça, ele sorriu, como se já esperasse por isso. Sempre soube que você era maior que esta empresa, Simone, ele disse. Só estava esperando você perceber isso também. Meu último dia na transportadora foi cercado de emoções. Gabriela organizou uma despedida que reuniu funcionários antigos e novos. Até a dona Teresa do almoxarifado voltou para me abraçar. O senhor Roberto, com seus óculos dourados embaçados pela emoção, me entregou um envelope. Abra quando estiver sozinha, ele sussurrou. Naquela noite, sentada em minha varanda, abri o envelope. Dentro havia uma carta de recomendação e um cartão de visitas de uma conhecida aceleradora de startups. No verso do cartão, uma nota manuscrita. Para quando estiver pronta para começar sua própria revolução. E foi assim que nasceu a Protagonistas, minha consultoria especializada em ética corporativa e empoderamento profissional para mulheres acima dos 40 anos. O nome veio de uma conversa com Gabriela, que se tornou minha primeira funcionária, depois de se formar. Dona Simone, ela disse durante uma de nossas reuniões iniciais, a senhora não percebe? Você não apenas denunciou uma fraude, você mostrou que podemos ser protagonistas da nossa própria história, não importa a idade. Hoje, 6 meses depois, estou a caminho do nosso novo escritório na região central de Joinville. É um espaço modesto, mas acolhedor, com grandes janelas que deixam entrar a luz natural. Na recepção, um quadro chama a atenção. Minha antiga foto do primeiro dia como coordenadora, agora lado a lado com fotos de outras mulheres, nossas clientes, cada uma com sua história de superação. Bom dia, Simone. A voz alegre de Marina, nossa mais nova consultora, me recebe. Ela trabalhou por 25 anos em um banco antes de ser convidada a se aposentar. Agora, aos 52 anos, assim como eu, ela descobriu que sua experiência é seu maior trunfo. Nossa agenda hoje está cheia. Temos um workshop sobre assédio moral no ambiente corporativo e 3 consultorias individuais. Uma delas é com uma senhora,
de 63 anos, que está enfrentando situação similar à que vivi. Um chefe mais jovem tentando forçar sua saída. Café fresquinho na sala de reuniões. Gabriela anuncia, entrando com uma bandeja. Seu crachá agora diz, coordenadora de projetos. E o orgulho em seus olhos quando lê esse título me faz sorrir toda vez. O Sr. Roberto ainda me visita regularmente. Aposentou-se da transportadora, mas continua advogando, agora como consultor jurídico da Protagonistas. Você criou algo especial aqui, Simone, ele sempre diz, observando o movimento no escritório. Nossa última cliente do dia é uma executiva de 47 anos do setor de tecnologia. Enquanto a escuto contar sobre os desafios que enfrenta, recordo-me de todas as mulheres que conheci nesses meses. Engenheiras, administradoras, contadoras, cada uma carregando cicatrizes similares, mas também uma força impressionante. Sabe, digo a ela, idade não é sobre quanto tempo você tem, mas o que você faz com o tempo que tem. No final da tarde, quando o sol começa a se pôr sobre Joinville, faço minha caminhada habitual até em casa. Passo pela transportadora e vejo os caminhões ainda entrando e saindo, como sempre. Mas agora são apenas parte de uma história que me ajudou a crescer. Na esquina da minha rua, encontro Dona Teresa, que agora tem seu próprio negócio de consultoria em gestão de estoques. Rimos juntas, lembrando como a vida dá voltas. Em casa, sento-me na varanda com uma xícara de chá. Meu notebook está aberto no e-mail que acabei de receber. Um convite para ser palestrante em um congresso nacional sobre ética empresarial. O tema da palestra? Experiência, o ativo mais valioso de uma empresa. Pego meu velho caderninho, aquele mesmo que me acompanhou por 29 anos na transportadora. Suas páginas agora estão cheias de novas anotações, novos sonhos, novos planos. Na última página escrevo: Querida Simone do passado, você não imagina o quanto é forte, o quanto é capaz e, principalmente, o quanto ainda vai crescer. Sua história não está no fim, está apenas começando. O vento de Joinville traz o cheiro de jasmim do jardim. Na rua, ouço vozes de mulheres voltando do trabalho, conversando e rindo. Amanhã, algumas delas podem estar no nosso escritório, descobrindo seu próprio valor, sua própria força. Fecho o caderninho e sorrio. Aos 52 anos, aprendi que não existem finais, apenas novos começos. E este, sem dúvida, é o mais bonito de todos. Não sou mais apenas a Simone da transportadora. Sou a Simone que renasceu aos 52, que descobriu que sua voz é mais forte do que jamais imaginou. E, principalmente, sou a Simone que agora ajuda outras mulheres a encontrarem suas próprias vozes. Porque, no fim das contas, essa é a verdadeira história que precisava ser contada. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.